dia, gente. Bom dia, vamos começar? Please, 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 please. Cá está meu cafezinho, ó, coisa boa. Começando pontualmente hoje, no horário que a gente está acordando, né? Que coisa boa. Ontem a aula ela ficou um pouco longa e eu pensei que tivesse feito um finalzinho depois de 5, 10 minutos. Gente, deu mais 20 minutos. Acho que é isso que acontece quando a gente se empolga, quando tem tanta gente bacana aí do outro lado, pensando, muita gente conheço, muita gente nova fazendo comentários. E tem uma notícia boa para dar para todos vocês. Nós abrimos aqui um grupo de discussões no Telegram, tá? Então, hoje, quando eu finalizar a live, eu vou deixar, né, lá nos escritinhos lá da live, eu vou colocar um endereço, tá? Que todos aqueles que quiserem participar desse grupo de discussões têm que se inscrever neste grupo, tá ok? Deixando bem claro que é um grupo específico para a gente falar sobre o tema milagres. O que nós vamos ter ali? Aulas, vou estar fazendo comentários sobre as aulas anteriores, o pessoal da equipe vai estar auxiliando também, me ajudando a responder perguntas, nós vamos poder estar trocando resultados, dúvidas, fazendo depoimentos, ok? Então, todos aqueles que quiserem participar, eu ainda estou fazendo isso de uma forma meio caseira, tá? Então, todos aqueles que quiserem participar, ao final da live, tá? Eu vou deixar gravado a live no IGTV e você escreve lá, quero participar, quero participar, quero participar, tá? Do grupo de discussões. Todos aqueles que colocarem o seu nome lá, eu convido, tá bem? Eu vou deixar também ali o meu telefone, tá? O telefone celular, tá? Então eu preciso que você escreva quero participar, tá? Porque como que eu vou saber quem é que está entrando, porque muita gente não tem o telefone, tá? Então esse vai ser um grupo, é um grupo aberto, mas ao mesmo tempo um tanto restrito, né? Para as pessoas que querem participar. Então eu preciso que você coloque lá quero participar e logo em seguida você copia esse telefone, tá ok? E através do Telegram você entra em contato comigo. Quem não tem, já baixa. Vamos lá? Ontem o tema da 15º pressuposto, né? Dos princípios dos milagres, são 50 princípios que nos permitem compreender perfeitamente, né, o significado do que é milagres, né? Enfim, a estrutura subjacente aos milagres. E o porquê, inclusive, os milagres é algo que é tão acessível, tão simples, acessível para qualquer ser humano. Tá ok? Então vamos lá. Né? Ontem comentei, né, que os milagres precisam ser, que cada dia deve ser devotado aos milagres. E é isso mesmo, tá, gente? É uma coisa com intenção, com força, algo que nós precisamos transformar os nossos milagres do nosso dia a dia em algo, de certa forma, consciente, tá? Nós vimos ali uns dias atrás
que eles precisam ocorrer naturalmente dentro de nós. Agora, para que possam ocorrer naturalmente dentro de nós, o primeiro passo, o que é? O primeiro passo é a gente usar isso que o Eterno nos deu, né, que se chama consciente, nosso raciocínio, nosso pensamento, para a gente poder entender o funcionamento dos milagres e começar a colocar em prática. E na repetição diária, todos os dias, a cada instante, transformar esse comportamento num hábito. Né? Quando que um comportamento se transforma num hábito? Aí, olha só, quando a gente pratica um comportamento, a gente pratica esse comportamento com pensamento, entendeu? Então, a música de hoje de manhã que eu toquei, enfim, essa musiquinha é uma musiquinha, não é muito nova ela, mas eu ainda tenho que pensar na hora de tocar. E como eu penso, eu cometo erros. Erro uma nota, fico nervoso. Agora, tem outras musiquinhas que eu toco há décadas. Essas eu já não penso mais. Enquanto eu estou tocando, estou conversando com as pessoas, estou observando o que está acontecendo, volto para a música, me deixa a música me encantar mais um pouco. É uma brincadeira. Essa música já é um hábito em mim, entende? Porque já está incorporado. Nós transformamos comportamentos em hábitos, é na repetição, e repetição. Tá bom? Vamos lá para o milagre de hoje, o 16º milagre. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Gente, não vou reiniciar a live, mas eu acho que tem um cara com uma moto aí atrás fazendo, né, acordando metade do prédio, né? Mas tudo bem, vamos lá. É que como isso ainda para mim é um ambiente muito novo, as coisas ainda me distraem, não é um hábito para mim, né? Então esses estímulos externos, às vezes eu fico, opa, aconteceu alguma coisa de errado, e minha tendência é travar e parar. Então é na repetição que eu vou transformar essa minha conversa com vocês num hábito perfeito. Tá? E esse hábito, né, aí me favorece no quê? De ter mais elegância, né, mais controle e mais qualidade mesmo, né, nesses nossos bate-papos. Vamos lá. Milagres são instrumentos de ensino. Puxa, gente, nós já falamos muito sobre isso, né? São instrumentos de ensino para quem? Né? Como, por exemplo, para um professor, o giz, eu sou do tempo do giz, do quadro negro, da caneta, né? Do quadro branco, do data show, como é que se chama aqueles quadros que são todos eles tecnológicos, que tu escreve no quadro, e aquilo que tu escreve no quadro já sai impresso. Bom, é mais um desses instrumentos. É um instrumento de ensino. Por quê? Porque é um instrumento. Porque nós temos outras maneiras de aprender que não através apenas dos milagres. Sim, nós temos N outras maneiras, outras formas de provocar aprendizados dentro de nós. Quando que o aprendizado ele é um milagre? Quando esse aprendizado ele nos transforma. Ele não só simplesmente agrega uma nova habilidade ou um novo comportamento que a gente não tinha. É quando ele nos transforma. Por exemplo, eu posso, na minha vida acadêmica, eu posso começar a fazer especializações, participar de palestras, de cursos, trazer certificados para encorpar o meu currículo, etc., né? Mas são aprendizados que não só não agregam, né, como também não estão me construindo. Por quê? Porque eu estou fazendo por fazer. Estou aprendendo por aprender. É quando, por exemplo, em terapia, o meu paciente me traz um problema intenso, um problema sério, e me diz assim, Leonardo, eu não sei o que fazer. E eu respondo para ela, bom, tu está procurando um mecânico, né? Se um paciente me procura com um problema, presumo eu que ele não sabe como resolver o que ele tem que fazer. Porque se ele soubesse o que fazer e como fazer, ele não estaria fazendo terapia comigo, né? Se ele soubesse o que fazer e como fazer, ele não ia necessitar
de que eu trabalhasse como no mentoring, como mentor com ele. Não é mesmo? Ele mesmo iria resolver o problema. E assim é a vida. Se você sabe o que fazer e como fazer, você vai lá e resolve, terminou. Acabou. O paciente, quando me procura, um dos dois ele não tem. Se ele não sabe o que fazer, como fazer, não vai saber mesmo. Às vezes as pessoas sabem o que fazer, mas não sabem como botar em prática. Aí eles exigem de mim o quê? O trabalho, muitas vezes, como de mentoring, como mentor. Muito bem. E aí eu dou a sugestão. Olha, o que te parece diante desse... Sim, porque é como se fosse a relação com o terapeuta, é como se fosse a relação com um mecânico de carro. Paciente, quando tu procura o teu terapeuta, um terapeuta, é porque você não, como eu acabei de falar, você não sabe o que nem como fazer. Perfeito? Então, o terapeuta que te atende, no mínimo, ele tem que saber o que fazer e como fazer. Porque senão, eu me lembro aí, quando eu comecei, há 30 anos atrás, eu trabalhava numa área mais psicanalítica, bom, enfim. E naquela época não era só a psicanálise, todas as técnicas em exceção aqui no Brasil, né, a programação neurolinguística, ela tinha um ou outro profissional trabalhando com ela de uma forma muito insípida ainda, né? Estou falando isso aí dos anos 80, né, início dos anos 90. E naquela época eu trabalhava muito centrado num conceito que é, dentro das terapias, de que o terapeuta jamais deve dizer ao paciente o que ele deve fazer. Por quê? Primeiro, porque a verdade está dentro do paciente. E a solução do problema está dentro do paciente. Logo, o paciente ele tem que buscar dentro de si a solução, que é o que fazer e como fazer. A segunda justificativa qual era? Uma coisa bem clara. Eu me lembro os meus supervisores me dizendo, né, professor de sala de aula, você jamais diz para o paciente o que ele deve fazer. Mas por que, professora? Porque se você disser, você está se responsabilizando por aquilo que você está falando para o paciente. E eu me lembro como se fosse hoje, né, que me parece que uma pedrada bateu no meio da minha testa. Então, significa isso que um psicólogo ele não deve se responsabilizar jamais por o que ele fala? Não, Leonardo, nós não podemos nos responsabilizar. Porque se tu disser para o paciente o que ele deve fazer e não der certo, ele vai te cobrar. E se tu começar a dizer para ele, né, o que ele deve fazer, isso presume-se o quê? Que tu tens o conhecimento que ele não tem. E isso é prepotência. Pelo amor de Deus, gente. É claro que não. Quando você procura um terapeuta, você procura um terapeuta porque você está procurando alguém que tenha, que saiba, no mínimo, o que te dizer para fazer. Não é verdade? Então, nesse sentido, um processo terapêutico, mesmo uma mentoria, ele serve como um instrumento para a tua mudança interior. Então, você precisa saber procurar os melhores instrumentos para provocar em ti todas as mudanças necessárias para provocar em ti os milagres. Então, instrumentos, eles auxiliam, eles facilitam os milagres. O milagre em si, ele é um instrumento, né, de ensino. Todo e qualquer milagre, voltando ao conceito outra vez, eu vou falar isso 50 vezes aqui para vocês. O que é um milagre? O milagre ele acontece no momento que tu provoca uma mudança da tua atitude mental. Para que ocorra uma mudança da tua atitude mental, é necessário que tu te depare com uma situação chamada situação problema. O que é uma situação problema? Você se meteu numa situação que você não sabe o que fazer, então ela é um problema para ti. Porque se você sabe o que fazer, não é um problema, você vai lá e resolve. O problema é quando a gente entra em situações e a gente diz, puxa vida, que porcaria, né? Me arrombei. Não sei o que fazer, não tenho os comportamentos hábeis, ou sei o que fazer, mas não sei como botar em prática. E aí o que acontece? Tu trava, tu te trava, tu não consegue avançar. Porque te falta competência, é simples assim. É como tu não saber dirigir carro e de pronto tu tá atrás ali de um volante, né, sentado num banco de um caminhão, um trucado, com aqueles com reboque, né, que ficam se movendo para um lado e para o outro. E tu vai ter que tocar o caminhão, né, de ré, vai ter que estacionar ele. Você sabe fazer isso? A maioria de vocês não vai nem girar a chave. Vai ter medo de bater.
que é o problema de não saber como se faz. Então, quando nós modificamos, transformamos, mudamos a nossa atitude mental, essa mudança de atitude mental, ela se faz única, só exclusivamente, por quê? Porque você adentrou o que na programação neurolinguística nós chamamos de espaço do teu não saber, que é um espaço de incompetência, onde você diz, não sei o que fazer. Verdade? E é só dentro desse espaço, que a aprendizagem pode ocorrer. Por exemplo, durante muitos anos, né, e muitos anos até o ano passado, eu sempre, meio de ano, né, lá por as férias de julho, final de ano, lá em dezembro, ou início do ano, fevereiro, que era o mais comum, escolas, né, me contratavam para fazer as famosas atualizações dos professores, né? E as atualizações, né, o que eram? Né? Me chamavam para falar sobre conceitos, é o que as escolas queriam, né? Falar sobre conceitos que os professores já sabiam. Né? Então, por exemplo, é um professor de língua portuguesa que vai fazer uma atualização onde ele vai aprender sobre verbos. Pelo amor de Deus, né? Então, a atualização é repetir algo que a pessoa ela já aprendeu. Há uma questão sobre o funcionamento neurológico, né, do cérebro, que tange a estrutura dele, ao raciocínio. O cérebro ele não gosta de repetir aprendizados. Se tu já aprendeu que 2 mais 2 é igual a 4, o cérebro não vai querer aprender isso de novo, fazer todo o processo de aprendizagem outra vez. O cérebro odeia fazer isso. Toda vez que você tiver que repetir o mesmo aprendizado, o cérebro ele começa a ficar indolente, ele começa a ficar irritado. Você se irrita, você começa a ter preguiça para estudar, para se desenvolver, porque você está fazendo de novo. E é óbvio que eu, sabendo desses pressupostos, né, dos processos de aprendizagem, capaz que eu ia ensinar alguma coisa que o professor já sabia. Bem pelo contrário. Metia os professores em enrascadas, né? Trazia um conceito dentro da área de educação, como técnicas para acelerar o processo de aprendizagem dos alunos, né? Gente, olha, existe um sem número de pequenas técnicas, né, que você faz com que o aluno comece a aprender mais rápido e praticamente se torne um autodidata, de tal forma que quando o professor ele monta as aulas para dar no dia seguinte, faz o seu planejamento, ele está sempre com o coração na mão, porque ele não sabe se aquela aula que ele deu vai ser suficiente já para o momento que os alunos estão, porque os alunos começam a aprender a buscar informação sozinhos. O professor em sala de aula se torna o quê? Um moderador do processo de aprendizagem do aluno. O professor, o que ele faz? Ele só estimula o aluno a seguir sozinho. Quando professores, e eu, como instrutor do treinamento, também sou um professor. Quando eu começo a ensinar demais o aluno, a dar um passo na frente do outro, o processo de aprendizagem começa a ficar travado. Muito travado. Tá? Então, nós ensinamos técnicas, por quê? Porque não é só eu, né? Vários profissionais fazem esse tipo de trabalho. Mas quando eu ensino pedaços da estrutura e coloco o professor na boca de cena, diante da plateia, e ele tem que começar a ensinar aquilo que ele já sabe. Aí sim, ele pega o conhecimento dele, agrega a uma nova técnica, a um novo comportamento e começa a colocar em prática aquilo. O resultado qual é? Eles adentram um espaço do não saber. É tão divertido, né? Porque há muitos professores que são prepotentes. Cada profissão tem a sua prepotência, né? Você chegar, né, para um personal trainer e dizer que ele não tem um cuidado para com a sua saúde alimentar, meu Deus, que te come vivo, né? Você chegar, né, para um psicólogo, minha área, né, então me deu o direito de falar. Se chegar para um psicólogo e dizer para o psicólogo, né, que ele não é bem telhado, que ele, né, que é uma pessoa que ele está meio fora da casinha, né, que ele está fora do eixo, você está comprando briga com o psicólogo, está comprando briga mesmo com o psicólogo. Se chegar para um professor e dizer para o professor que ele não conhece corretamente a matéria que ele versa, que ele ministra, você está pedindo briga com o professor. Nós chamamos isso de as prepotências das profissões, né?
E quando nós damos treinamento para professores, nós estamos lidando com isso também. Então, o que eu mais escuto num treinamento para professores, isso eu já sei. Isso eu já faço todos os dias, só não sabia qual era o nome. Tá bom, você já faz todos os dias. Já faz. Então, aqui para frente. Vem aqui para frente. Aí eu me sento junto com os demais alunos, dou o tema. Você trabalha, qual é a tua cadeira? Você ministra que aula? Sou professor de biologia. Tá bom. Então, ensina para nós, né, como que se faz a divisão celular, mas usando a técnica. Pau, o cara trava. Porque ele não sabe o que fazer. E ao travar, né, o que acontece com o resultado, que é a mudança da atitude mental, já há um problema de origem, um vício de origem, como dizem os advogados, né, lá atrás. Lá atrás ele foi prepotente. Para não estudar, para não aprofundar, para não expor a sua falta de conhecimento, que é um problema grande na área, né, entre os professores, não é só professores do fundamental, não, né, do ensino médio e principalmente professores universitários. Dizer para um aluno eu sou incompetente, ignorante para te dar essa resposta. Professores universitários preferem te tirar um ponto, a menos que ele seja muito humilde, né, e te dê um ponto, porque você fez uma pergunta que ele não sabia. Veja só, sobre o que nós estamos falando, olha lá, milagres são instrumentos de ensino. Se você quer provocar milagres com ainda mais facilidade na tua vida pessoal e auxiliar as pessoas a fazerem os seus processos de mudanças de atitude mental, provocar milagres na vida dos outros, você tem que entender que é um instrumento de ensino. E se tu estás utilizando esse instrumento, tu te torna um professor de ti mesmo ou do outro. Você se torna um mentor. Você está ensinando a si mesmo, ensinando aos outros. Ensinando o quê, gente? Ensinando novos comportamentos, novas habilidades, uma nova maneira de pensar. Você está agregando novos valores de crenças. Você está ensinando a pessoa a se olhar num espelho e aprender a se admirar, olhar no espelho e dizer, puxa, como eu sou lindo. Olha aqui, acordei hoje de manhã cedo, ontem tomei um vinhozinho, uma boa companhia e estou com meus olhos bem inchados. Mas eu me amo. Eu acho tão lindos essas bolsinhas d'água no primeiro horário da manhã. E essas bolsas d'água não vão me evitar de eu conversar contigo, de te abraçar, de passear de mãos dadas, de bater papo, tomar café da manhã aqui em casa junto comigo. Que coisa boa. Aquela mesa farta, cheia de coisinhas boas. Você se torna um professor e tem que saber utilizar um instrumento. Tem que saber utilizar um instrumento. Eu ia dizer algo que pretendo dizer mais à frente, né? Mas em todo caso, agora eu já tropecei nas palavras, dou como uma sugestão para vocês anteciparem o estudo. Procurem no Google. Gente, descobri que o meu site, ele está todo ele truncado, tá? Muita gente entrando no meu site e mandando já, Leonardo, eu não consigo abrir uma pasta, eu quero saber o que tu escreveu, não estou conseguindo abrir. Truncado. Descobri agora esse termo, né? Que ele está truncado, o que é? Ele está corrompido. Né? Ele está há muito tempo no mesmo site, e os sites eles fazem atualizações constantes, e com o passar do tempo, essas atualizações, eu preciso atualizar a página para a nova estrutura do site. E não foi atualizado, e o que começou a acontecer de alguns meses para cá, ele está truncando cada vez mais. Resultado qual é? Se o Eduardo, que é o meu gêniozinho da informática, o Dudu é que está fazendo toda essa parte de configuração entre as plataformas, e é um cara assim que generosíssimo, uma paciência de Jó, sempre conversar sobre isso comigo tem que ter paciência, né? Porque eu não entendo, né? Ele tem uma paciência enorme, né? E uma facilidade, óbvio, de lidar com essas plataformas todas, né? E ele que está interligando. E agora o Dudu ele vai mexer na minha página. O Eduardo Stracker, tá? E o Eduardo Stracker, ele já disse, pediu para avisar que, se não hoje, já agora, por agora, vai estar em construção, ou em breve vamos reativar. Tem muita informação que eu preciso passar para o meu site, né, que é principalmente o material que eu escrevo muito, né, sobre uns 5, 6 temas, né,
e eu vou aprumar tudo para lá, vou deixar tudo guardadinho lá, porque é mais fácil de organizar e encontrar depois, tá bem? Bom, voltando, porque senão eu me perco. São instrumentos de ensino. Então, se o milagre é um instrumento de ensino, ele tem subestruturas ou subinstrumentos. Cada um desses 15 milagres que nós trabalhamos até ontem e hoje também, eles por si só eu posso considerar como uma parcela, um pedaço de técnica que você precisa compreender e dominar para poder fluir, né, durante o processo de mudança de atitude mental seu e das pessoas que estão à tua volta. Então são os fundamentos, são 50 fundamentos, perfeito? E aí você vai poder utilizar esse instrumento com muita elegância. Então são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Pô, gente, isso aqui é uma discussão antiga dentro da psicologia, tem a ver com o conceito de generosidade, né? No momento que você é uma pessoa que começa a provocar milagres, isso é uma coisa que te estimula, uma coisa que te injeta em ti uma automotivação tão grande que o êxtase se faz presente. É extasiante você provocar milagres, porque a tua vida como um todo começa a avançar. Você percebe que é como se tivesse um trem muito tempo parado, você está dormindo dentro do trem, daqui a pouco você sente um balanço, sabe? E você começa a escutar as rodas começando a funcionar, você olha pela janela, a paisagem está... E a tua vida começou a andar outra vez. Milagres aceleram o teu processo de crescimento pessoal como um todo. E aí eu vejo muitas pessoas, ficar com o coração na mão. Por quê? Porque quando nós estamos travados, parados, a gente reclama, puxa, nada de diferente acontece, ou eu entrei nesse problema e não sei resolver, e as coisas, né, eu preciso urgência, né, para sair da situação problema. Então a gente se acostuma a reclamar, né, sabendo ou tendo uma ideia de que as coisas não vão se transformar assim como deveriam estar se transformando. Perfeito? E quando tu começa a provocar milagres, tudo começa a andar. E aí você leva um susto, porque anda mesmo. Vocês que já aprenderam a dirigir carro, você nunca havia dirigido carro, sempre andando no banco do carona. Essa metáfora é perfeita, né? Você nunca tocou sua vida sozinha, sempre na dependência, pendurado no pescoço de alguém para fazer as coisas por ti. Um belo dia, tu vai fazer autoescola. Tu senta no banco do motorista, o instrutor diz para te girar a chave, tu gira a chave, engata a primeira e acelera. E leva um susto. Por quê? Porque aquela porcaria, se você aperta no acelerador e solta a embreagem, ela anda. E aí você começa quase que ficar histérica. Meu Deus do céu, o que eu faço? A 5 km por hora. E o instrutor do teu lado, né, cagado de rir, olha para ti, calma meu filho, calma minha filha, tu tem aqui um volante que tu vai para a direita, que tu girar para o outro vai para a esquerda, e se tu quiser parar, tu tira este pé do acelerador e pisa nesse segundo pedal, que é o freio. E aí ele tira o teu pé e tu bota em cima do freio e tu para. E aí tu sente um alívio. Evoluir provoca medo. E não provoca medo em função do que você está recebendo, mas em função de que isso dá fluidez, traz movimento para ti. Tu entra nessa dança do movimento do universo. E tudo começa a acontecer, óbvio. Ainda nós vimos em dias anteriores que tudo o que você precisa, absolutamente tudo o que você está procurando, já te foi dado. Como assim? Está lá fora. Está lá fora. Olha só que bonitinho, né? Minha janela está aberta, o sol está batendo, vou usar, né? Vou me fazer é uma técnica da modelo Milton. Modelo Milton é o nome da técnica, né? Baseada nas técnicas de Milton Erickson, que foi um dos maiores hipnoterapeutas, né? que já existiram. Foi ele que trouxe. Ele foi o responsável para trazer a hipnose
né, do campo do ostracismo, que era coisa de terceira, de charlatão, para devolveu à hipnose o status de instrumento científico investigatório. Então, hoje, na ciência como um todo, em todas as universidades ao redor do mundo, as sérias, é claro, né, hipnose é um instrumento científico de investigação. Né? Então, toda vez que Milton Erickson ensina, né, que acontece alguma coisa diferente, né, você incorpora. Ao incorporar, né, as pessoas que estão te assistindo, estão te escutando ou estão sendo conduzidas, não tomam aquele erro como algo, né, que atrapalha o processo de transe. E olha só que bacana. E eu posso dizer assim, no momento que você fecha os olhos e se entrega ao processo dos milagres, a luz de algo maior toma conta de ti. E essa é uma luz que te ilumina, ilumina os teus pensamentos, ilumina o teu olhar, ilumina as tuas palavras. Olha só que bacana, eu utilizando os raios do sol para dar mais ênfase para o que eu estou falando. Num processo de milagres, Leonardo, isso pode ser bacana? Pode, se você dominar estas técnicas de utilização. Provoca, dá um sentido maior para ti, como dá um sentido maior para as pessoas que estão te escutando ou aprendendo através de ti. Entenderam? Então, vocês têm um universo enorme de aprendizados pela frente. Fazer curso de programação neurolinguística, PNL, que é a programação neurolinguística chamada de PNL, é a mãe de todos os coachings. Tá? Eu não conheço um coaching que não utilize técnicas e palavras de programação neurolinguística. A mesma coisa hoje para o mentoring, para a mentoria. Tá bem? Eu conheço coachings e cursos de coaching, gente que é de chorar, de lindo, de bem feito, onde você realmente agrega conhecimento. Agora, mesmo fazendo o coaching, o curso, né, de PNL se faz necessário. Tá bem? Outro curso que eu acho bacana vocês fazerem é o Dale Carnegie. Dale Carnegie traz uma fluência verbal mais estruturada, porque ele é focado nisso, né? Você utilizar a palavra, né, para influenciar pessoas, né? Também indico um bom curso de oratória. Em Concórdia tem um amigão meu, né, chamado Avelino Roden. E o Avelino Roden, ele é um instrutor proprietário da Tendência Informática em Concórdia, né, vendendo suprimentos, né? O cara é um dos caras fortes, né, de Concórdia nessa área de suprimentos de informática. E ele é um instrutor, né, de oratória de mão cheia. Agora sim, vai fazer treinamento com Avelino, né, leva uma cueca, uma calcinha junto contigo. Por quê? Porque tu vai te cagar de rir. O cara te faz rir do começo até o final, que é uma técnica também. Né? O riso faz com que tu te solte. E ao te soltar, os teus mecanismos de defesa, eles se abrem. Então o gelo, ele se desfaz. E se você é tímido, você se sente mais confortável para poder fazer parte do processo de mudança. Ok, gente? Deixa eu tirar a luz do eterno de mim e voltar para, né, o nosso universo sobre milagres. Então, olha só. Dar e receber. Há pessoas que têm facilidade em fazer o quê? Em dar. E aí o que acontece? Né? Algo vai se fechar dentro de ti. Né? E o pessoal da equipe agora está chegando aqui perto e já está fechando a cortina. E não precisa fechar a cortina, gente. Pode deixar. Querida, pode deixar aberto. Deixa aberto aqui. Deixa aberto. Pode deixar aberto. Isso, não tem problema. Deixa assim. Tá? Eu estou usando a luz para poder... A luz do eterno. Obrigado. E olha só o que acontece. Isso são milagres. Porque no nosso encontro agora, com esse membro da equipe, nós provocamos o quê? Um aprendizado na nossa relação. E esse aprendizado é um aprendizado que veio para ficar. Por quê? Porque do avante, todas as vezes que a cortina estiver aberta e o sol estiver entrando, nós vamos poder, os dois juntos, se olhar e nos dar conta de que cair a ficha, que talvez eu possa utilizar, né, essa luz de fora, agregando, incorporando para potencializar o nosso processo de aprendizagem.
Tá bem? Vamos lá, então. Então, há muitas pessoas que têm uma facilidade enorme em dar, em oferecer. Não é mesmo? Qual de vocês tem facilidade de fazer pelo outro? Beleza, olha só, já estão dando os coraçõezinhos aí. Gente, vai dando coraçãozinho, vai dando um joinha para eu poder saber quem tem facilidade para dar, para fazer para o outro, oferecer. O outro está com problema, eu vou lá, vou ajudar na mesma hora. Agora, tem outras pessoas que é o inverso. Há outras pessoas que são o inverso. São pessoas que têm facilidade para receber, sabe? E não conseguem dar. Tá? Qual dos dois é melhor? Os dois, não tem melhor nem pior. Eu preciso saber dar e eu preciso saber receber. Isso, antes de mais nada, é um ato de profunda verdade e de profundo reconhecimento das minhas capacidades e das minhas limitações. Que a gente chama de humildade. Eu ser humilde em reconhecer que eu tenho virtudes que eu posso oferecer, mas eu tenho também limitações, aonde eu preciso estar aberto para receber. Preciso estar aberto para receber carinhosamente e amorosamente um café. Tem gente que não consegue. Eu tenho que fazer meu próprio café. E que, inclusive, responde raivosamente. O café é meu, o café sou eu que faço. Né? Ninguém se mete nas coisas que eu estou fazendo. Tem dificuldade de receber. Isso significa o quê? Falta de humildade. O inverso, dificuldade em oferecer, em dar, é a mesma coisa. Não consegue ser generoso, generosa. E aí é uma questão a respeito dos milagres. Bom, agora se eu não tenho mais aonde vir para trás, eu vou bater aqui na parede, eu vou pedir... Gente, agora eu vou pedir para fechar ali. Só pega a cortina e dá um puxão assim, ó, e ele vem inteiro. Levanta bem em cima, isso. Levanta para cima a cortina. E mais um pouquinho. Tá bom aí. Tá perfeito. Porque começa a me atrapalhar, vai me distrair. Generosidade. Generosidade no dar e generosidade no receber. Ser generoso. Né? Então, uma pessoa generosa é aquela pessoa que, quando oferece algo, não quer nada em troca. Simplesmente oferece e dá. É como vir tomar café da manhã aqui na minha casa. Quer me ver brabo? É tu querer retribuir o café da manhã que eu te ofereci. Todos os meus amigos, quando batem aqui a porta, os amigos não precisam de convite para tomar café da manhã. Tem sempre mais uma xícara ali na cozinha para botar em cima da mesa. E eu e os meus amigos, nós fazemos isso. A gente não se convida. Eu bato na porta, passo um telefone. Ana, o café está pronto. A Ana, uma amigona minha, a Ana e o Jens, um casal maravilhoso. E o Jens, ele produz, ele tem uma fábrica que ele produz maquiagens, né? Enfim, tudo que é tipo de maquiagens, né? Só que a fábrica dele produz maquiagens, como é que eu posso dizer, naturais, que não tem produtos químicos, entende? Tudo vem do meio da natureza. Então, são perfeitas para as pessoas que são alérgicas ou que gostam, né, de consumir esse tipo de produto. Né? E a qualidade é uma coisa assim, ó, impressionante. Impressionante. E feito no Brasil, 100%, uma empresa 100% brasileira, fantástica. E a Ana, né, minha amigona, que por acaso é esposa do Jens, né, faz um pão que é uma maravilha, maravilha. Quantas e quantas vezes, né? Eu só liguei para ela, né? Ela, na época, minha vizinha aqui no condomínio. Ana, vocês estão tomando café da manhã? Estamos, estou descendo. E eu só desço. Bato na porta, isso é mania minha, eu bato na porta, né? Daqui a pouco vem alguém, filho dela, abre a porta, eu adentro o negócio e já vou sentando, pegando um pedaço de pão, me servindo, comendo, batendo papo, agregando. Ana, trouxe aqui uma chimia, né, com pouco açúcar, para vocês comerem e tudo, né? E isso é o confraternizar, a generosidade. Pessoas generosas, quando se encontram, elas fazem espontaneamente. E milagres, eles são generosos. Lembra? A gente já viu isso aqui. São altamente generosos, são espontâneos.
Eu não preciso, sabe, pedir permissão para provocar um milagre. Eu não preciso pedir permissão para provocar milagres na minha vida ou na vida das outras pessoas. Eu não preciso. Diga-se de passagem, é até um conselho, uma orientação que eu dou a todos vocês. Os milagres, eles precisam ser praticados de forma silenciosa, quando nós estamos fazendo para o outro. Você não deve anunciar, fulano, eu vou fazer um milagre. Olha lá o que a Sabrina escreveu para a gente aqui, ó. Pessoas generosas são verdadeiros anjos que nos aproximam de realizarmos milagres. É isso mesmo, Sabrina. São anjos. E são anjos, Sabrina, porque eles são pessoas que nos inspiram. Nos inspiram. Num primeiro momento, quando eu me deparo com uma pessoa que provoca milagres na sua vida, se eu não estou provocando na minha vida, é porque eu estou travado, né? Já existe uma possibilidade muito grande, né, de eu estar exercendo a prepotência. E quando eu me aproximo de pessoas assim tão generosas, primeiro eu me envergonho. Eu sinto vergonha. Por que eu sinto vergonha? Porque eu não estou fazendo. E essa pessoa, com toda a sua generosidade, ela está pegando um pedaço do seu pão, né, do seu café da manhã e fazendo assim, ó, oferecendo para mim. Quando eu sei que eu poderia ter vindo para essa celebração por ter feito alguma coisa. Pra, sabe, nem que fosse trazer uma meia banana para poder alimentar o outro um pouquinho através de mim. Isso é generosidade. Tá certo que muitas vezes eu ia lá para casa da Ana e não levava nada, eu levava só o corpo, né, e a minha fome. Mas é uma prática que eu e ela e o Jens nós temos. Né? O Jens só ligava para mim, Leonardo, o que está fazendo agora? Eu estou terminando de fazer um porco aqui no molho de maracujá, que eu tenho paixão, né? Aprendi a fazer isso e acho fantástico. Né? E o Jens, com molho de maracujá, então tá bem, então abre a porta. Por quê? Porque eu já estou na frente aqui do teu apartamento. Eu abro a porta e ele está conversando comigo no telefone na frente da porta. Amigos fazem isso, pessoas que se amam fazem isso, não há o constrangimento. Eu não preciso marcar horário para bater na porta do peito, né, de uma pessoa que eu amo. Isso é ser generoso. É claro, né, que eu não vou bater na porta às 3 horas da madrugada, pelo amor de Deus. Né? Não me comecem a mandar mensagem às 3 horas da madrugada que eu não vou responder, porque eu estou dormindo, gente. Tá bem? Então, oferecer milagres é tão bem-aventurado quanto receber. É uma passagem que eu acho fantástica, né, que está na Bíblia, né, leiam lá, está escrito. A Bíblia é um grande manual, né, de comportamentos, de como praticar comportamentos. Alguns deles têm que ser atualizados, porque não é bem hoje, né, arrisca o que está escrito ali. Mas vá lá, crenças são crenças, cada um, né, incorpora como quiser. O que uma mão faz, a outra não deve ficar sabendo. Se aquilo que uma mão faz e a outra ficar sabendo, isso não é generosidade. Isso é nota promissória. Aquilo que uma mão faz, obriga a segunda a assinar uma nota promissória para, no seu devido tempo, a primeira cobrar da segunda. E é quando em relacionamentos eu escuto assim, pô, Leonardo, eu fiz tantas coisas pela minha esposa, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Que bom que tu fez, amigo, você foi generoso. E agora? E agora, ela não quer fazer nada para mim. O que ele está fazendo? Ele está cobrando. Uma vez que eu fiz tudo isso para ti, eu quero que tu faça tal coisa para mim. Isso é cobrança? Isso é generosidade? Não. Eu já fiz com uma intenção de cobrar lá na frente. Nós chamamos isso de manipulação. Manipuladores fazem isso. Num processo de milagre, você quer que o instrumento ele seja altamente poderoso, você faz de grátis. De grátis, de graça. E escondido. É como aquele meu vizinho. A minha vizinha continua a não assistir essas lives, então ela não sabe que eu já dedurei o meu vizinho. Aquela vizinha de um dos prédios aqui do condomínio, né, que ela é uma pessoa muito agressiva, né, está passando por problemas pessoais sérios e está numa agressividade enorme e resolveu pegar no pé, já faz meses, né, do pobre coitado de um outro vizinho que é muito amigo meu, por sua vez. Né. E esse vizinho está sendo
sabe, agredido de forma maldosa por ela, né? É um horror. E ela faz parte do grupo de risco. Adivinha o que o meu vizinho está fazendo? Vai ao supermercado e traz comida para o agressor. É uma moça de quase 70 anos de idade e que a gente sabe que usa fralda descartável. Ele compra fralda descartável, compra toalhinhas umedecidas. E quanto mais ela agride ele, mais ele cuida dela. Aí um dia a esposa dele, nos encontramos na rua, fomos tomar um chimarrão juntos, né? De forma irresponsável, porque nos esquecemos que nós estamos no meio desse isolamento, e eu sou gaúcho, ele é gaúcho também, e a gente esqueceu. Quando a gente viu, aquela bomba estava rolando entre os três. A gente servindo chimarrão e todo mundo tomando. Gaúcho toma da mesma bomba, daquele mesmo canudinho, né? E vai passando de boca em boca, né? Ele é feito de prata, e aquela prata, a princípio, a prata, ela mata, né? Muitas as bactérias e os vírus, acredito eu, né? Mas a gente acabou fazendo isso, né? E eu tenho que confessar em público o meu erro, né? Minha culpa, né? Minha mais pavorosa culpa. Bebemos juntos. E a esposa dele me perguntou, né? Eu não entendo por que ele faz assim, né? Pergunta para ele por que ele está cuidando da agressora. E ele disse assim, eu não sei, Leonardo. Quanto mais eu cuido dela, melhor eu me sinto. Quanto mais eu cuido dela, mais eu compreendo que as agressões que ela está fazendo para mim, na verdade, não são para mim. Não sou eu que ela está agredindo. Ela está me utilizando como baliza, me usando como saco de pancada. Ela está descontando em mim algo que é dela. Então, que tem a ver com uma outra coisa, com uma situação interior. E que ela não sabe lidar com aquilo e pegou alguém. Eu, por acaso, estava andando na rua, caminhando aqui para colar, e ela fez assim. Quem que eu vou usar como saco de pancada? Quem? E por acaso, lá estava eu passando. E ela olhou para mim e disse assim... É tu que eu vou infernizar. Nem me conhecia, nem sabia. Simplesmente foi uma questão de acaso. Ela me pegou e começou a querer infernizar a minha vida. Quanto mais eu cuido dela, menos me atinge. Me parece agora uma criança, sabe, de 4 anos de idade fazendo birra. E eu rindo do outro lado porque sei o que está acontecendo. Entende? Aí eu olhei para ela, você entendeu o que ele falou? Não, Leonardo, não consigo nem entender, porque eu ainda estou puta da cara com ela. Eu não aceito que ela agrida uma pessoa tão boa e tão generosa como o meu marido é. E ele realmente é. Ele é uma fonte de inspiração para mim, eu, Leonardo, né? Enquanto prática diária. Muitas vezes eu me envergonho na frente dele, né? Porque não estou fazendo o que já deveria ter feito. Enfim, já conversamos sobre isso, né? Então... eu olho para ela e digo assim, o que ele está fazendo ele está sendo generoso, ele está provocando milagres diários diante da porta dessa mulher. Por quê? Porque são milagres que estão provocando uma mudança de atitude mental nele. Ele está revendo, ele está enxergando, né, o agressor a partir de um outro viés, de um outro ponto de vista, que é muito mais evoluído, que é muito mais... né, muito mais maduro. Então, eu tenho mais de 50 anos de idade. Se uma criança de 3 anos de idade vem me agredir, pode me chamar de careca, de velho gordo, de pançudo, pode chamar de corno, de bicha, pode falar de que for. Uma criança de 3 anos de idade, com aquelas bochechinhas rochonchudas, tio, tu é uma bicharona, tio, tu é um grosso, tio, tu não presta. Sabe o que vai acontecer? Eu vou olhar para aquela criança de 3 anos de idade com aquelas bochechas enormes, vou pegar pelos braços, vou puxar para cima e vou abraçar e vou encher de mordida. Como é que eu vou ficar bravo com as críticas de uma criança de 3 anos de idade, que recém acabou de deixar de ser bebê? Para quem não sabe, bebê até 2 anos de idade. Até 2 anos de idade você chama de bebê. Acima de 2 anos pode chamar de criança. Faz 1 ano que deixou de ser bebê. Eu vou deixar me agredir? De jeito nenhum, gente. Afinal de contas, na escala maturacional e evolutiva, eu em relação a essa criança, eu estou aqui e ela está aqui. Eu só vou me ofender se eu fizer isso daqui, ó, e me nivelar a maturidade do outro. Quando eu me nivelo, é um semelhante
tratando com outro semelhante, só que eu estou me nivelando por baixo. Então, quando eu me nivelo por baixo, o que eu faço com todo o conhecimento que milagrosamente eu adquiri, eu pego e tiro fora. Eu afasto de mim e passo a me relacionar com o outro a partir de um estado que na PNL a gente chama de estado de carência. Carência porque eu estou carecendo daquelas habilidades que eu tinha e que eu burramente, estupidamente, o que eu fiz, deixei de lado. E eu passo a contracenar com o outro como se fosse uma criança de 4 anos de idade. É o que eu observo no relacionamento de muitos pais, de muitas famílias, né? Hoje eu trabalho, eu tenho paixão para trabalhar com psicologia infantil, mas hoje eu não trabalho mais daquela forma tradicional, atendendo a criança. Geralmente eu encaminho, né, esses pacientes todos para alguns colegas. Atualmente não, já tem alguns anos eu venho encaminhando para Kelly Gonçalves, né, que é uma terapeuta trabalha com terapia infantil, né, psicoterapia infantil, de uma forma assim maravilhosa, né? Ela tem uma mão, uma sensibilidade para provocar mudanças nas pessoas, né? E principalmente em crianças, de uma forma acelerada. Então acaba que eu agrego com ela, né? A gente junta as habilidades que cada um tem. Eu trabalho já diretamente na orientação à paz, porque é uma técnica que eu utilizo também, que eu faço do pai e da mãe terapeuta do próprio filho. Então, os pais vêm ao consultório, né? Hoje é tudo online, né? Vêm ao meu consultório online e eu vou te orientar, te dizendo especificamente o que você precisa fazer, o que você tem que trabalhar para provocar a mudança na criança. E aí, quando a criança, ela própria, ela precisa acelerar um processo de aprendizagem, né, de algumas habilidades que ela não tem, até mesmo para lidar com as suas emoções, porque ela pode estar atrasadinha no amadurecimento emocional, para a gente acelerar, aí eu pego, né, o psicólogo infantil e ele trabalha já, né, bem localizado, né, com a criança, né, bem focado e acelera aqueles processos de aprendizagem. Então, é um trabalho que ele é não só muito divertido, como também muito amoroso, né? Muito emocionante. Quantidade de mães e pais, né, que diante da mudança dos filhos e das suas mudanças também, que se entregam a uma emoção profunda, passam a compreender que maternidade e paternidade é um brinquedo de adulto altamente divertido e que nos faz mais humanos. E que pode nos nos devolver o sentido de viver. E esse grande milagre, porque nossa relação com os nossos filhos, nossa relação com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, com as crianças de um modo geral, com os jovens, precisa ser um relacionamento bem-aventurado, de dar e receber. Olha só, hoje, na minha idade, né? Meus filhos, crianças ainda e adolescentes, né? O próprio Davi, volta e meia, filho, onde é que tu tá? Eu estou fazendo tal coisa, pai. Pois é, filho, papai está agora querendo 6 anos de idade. Eu quero fazer uma transmissão no YouTube e o papai está se batendo com a cabeça do como é que eu faço isso. 6 anos de idade, o Piá tem. Pai, do jeito como toda criança, né? Ai, pai, eu vou te explicar de novo isso, mais uma vez, mas eu não te explico mais. Lá em cima tem um botãozinho, tu aperta assim, ele me explica com 6 anos de idade. Olha a generosidade dessa criança. Muitas vezes eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu digo para ele, gente, e isso me emociona sempre que eu falo, eu digo para ele que não sei só para poder escutar a voz dele, muitas vezes ao telefone, me ensinando o próprio pai. Faço de conta que não tenho conhecimento para provocar, para ajudar ele a provocar o milagre dentro dele, de ele se perceber capaz, poderoso, de poder ensinar generosamente qualquer um. Eu estou me emprestando, como se fosse uma cobaia, um laboratório, para ele aprender a ser generoso. Bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que dá sem querer receber nada de volta.
Porque aquilo que vem de volta não tem significado como volta. É apenas um presente dado a qualquer momento. Talvez aí a minha encrenca é que eu sempre me esqueço o aniversário das pessoas. Eu tenho que escrever em vários lugares, aniversário do fulano, aniversário de fulano, porque eu não compro presentes, gente. Eu tenho dificuldade de comprar presentes. Compro, mas o presente para mim é assim, eu saio na rua, eu olho alguma coisa, puxa, isso aqui tem a cara do fulano, eu vou lá e compro. E dou para a pessoa. Por quê? Porque eu quero dar. Ela tem uma data especial? Não, não tem. Eu simplesmente dou. E pode não ser um objeto. Pode ser um passeio, pode ser um simples café. Vamos tomar um café? Vamos sair para caminhar? Vamos bater papo? Vamos assistir um filme até altas horas da noite e chorar juntos? Agora, sábado de tarde, acabei de almoçar, estou com tanto soninho. Né? Posso deitar no teu colo? Faz cafuné. Te faço cafuné. Sem ter nenhum conteúdo sexual de desejo, de tesão por detrás. Desses atos. Ou interesses outros. E se a pessoa não quiser fazer, não dói. Por quê? Eu procuro em outro. Vou atrás de outras pessoas que possam me oferecer e me dar a mesma coisa. Porque relacionamentos não são vínculos dependentes. Entende? Eu não dependo de ti para ser feliz. Eu sou feliz por mim mesmo. Quando a gente se encontrou na festa da vida, eu já estava num momento de profunda alegria e de amor pessoal, no estado de amor. Não foi você que me fez uma pessoa mais amorosa. Não foi você que me fez uma pessoa mais íntegra. Eu me fiz por mim mesmo. Portanto, se você opta, porque é o teu momento que você está optando de ir embora, de seguir um outro caminho, você não deixa para trás dor. Porque uma vez que eu já estava, por conta própria, nesse estado de amor, eu assim me preservo. E lembrem, gente, que amor é antibiótico. Amor cicatriza. Amor tudo cura. Porque o amor, ele é generoso comigo mesmo, com as pessoas que estão à minha volta. E o amor, ele é inteligente, no sentido de que ele é sábio, muito sábio. Portanto, o amor sempre, o amor, ele vai, primeira coisa que o amor ele vai fazer, salvaguardar a tua integridade, não é da outra pessoa. Não é dos meus amores, não é dos meus filhos, não é dos meus... Não, eu vou salvaguardar, o amor me faz, ele é egoísta nesse sentido, eu salvaguardo a minha integridade. Uma vez salvaguardada a minha integridade, eu consigo auxiliar as pessoas a salvaguardarem a sua integridade. Então a mudança, ela começa em mim. A mudança começa de dentro de mim. Eu tenho um amigão, né, Alejandro Monsalve, que tem um livro que ele escreveu já há alguns anos atrás, um livro muito didático, pena que ele não tem traduzido em português para nós aqui, mas aqueles que versam bem o espanhol, se chama Tu Também Puedes, tá bem? Gente, eu tenho 2 minutos, se eu conseguir finalizar os 2 minutos, amanhã a gente se vê. Tá? Porque a fala vai cortar na metade do caminho. Então, beijo para vocês. Se não conseguir finalizar, eu vou ficar mais... Entro de novo, fico mais 10 minutinhos. Lembrando que vocês, aqueles que quiserem entrar nesse grupo de discussão sobre milagres, ao final, tá, da live, vocês abram de novo no IGTV a live e você precisa escrever lá. Eu também quero participar do grupo. Me coloca no grupo. Tá? Vai ter um link, você copia esse link no teu Telegram e manda para mim. É só clicar no link que vai abrir no teu Telegram o grupo. E aí os nossos moderadores precisam te ativar. Então quando você entra, o teu número de o teu nome ali vai bater com o nome, tá, que está no IGTV. Isso a gente precisa para fazer um certo controle, tá bem, gente? Nós queremos você lá e outras pessoas que você vai indicar para estar lá também com qualidade. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Não tenho muito o que falar sobre isso. Quanto mais amor você pratica, mais amoroso você é. Quanto mais milagres você pratica, mais fortalecido você fica, mais forte, mais íntegro. Perfeito? Gente, hoje eu vou terminar no horário. Um beijo grande.
que eu desejo a vocês todos um sábado, porque hoje agora é sábado, e você repleto de encontros, desencontros, de situações novas, e que repleto de pessoas que pensem diferente de ti, que te façam a perder a respiração.